Cumprimentar todos na paz do Senhor. Amém. Quero cumprimentar quem está nos assistindo online, ao vivo, no Instagram, no Facebook. E eu quero no livro de Provérbios. Hoje vamos falar de um provérbio maravilhoso. Provérbios 4. E na minha Bíblia fala que assim, a segurança na sabedoria. Então vamos entender o que é andar em sabedoria. Provérbios 4, nós vamos ler a partir do versículo 20. Amém? Estou com 3 Bíblias, observem, tem um significado para isso. Começa assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Amém? Amém. Quero ler uma outra tradução, porque eu peguei a Bíblia do Kaique e comecei a ler esse provérbio, e a Bíblia dele ela é atualizada, ela fala as palavras diferentes, então eu quero ler também os mesmos que eu li, só que nessa versão, para a gente entender melhor ainda. Filho, preste atenção no que eu te digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça, envergonhado. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente, não se desvie nem um só passo do caminho certo. Lindo. Pode sentar-se. É um provérbio muito forte, é um ensinamento, e eu vou frisar no 23, no versículo 23, que fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, porque dele procedem as saídas da vida. E é sobre esse... Já ministrei uma vez sobre esse provérbio, e eu senti no coração de falar sobre ele hoje, e lendo, buscando, o Senhor me revelou várias coisas que eu devo falar sobre esse versículo. Então, Salomão, ele escreve um provérbio que fala sobre um cuidado que nós devemos ter com o nosso coração. Mas esse cuidado, ele não está relacionado a um coração, a carne que bombeia o sangue, e que também a gente deve ter cuidado, né? Porque senão a gente, né, vai mais cedo para Jesus, né, para os braços de Jesus. Ele está falando de um outro cuidado que a gente deve ter. E ele não fala simplesmente, olha, toma cuidado, guarda assim, no sentido de, olha, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que guardar. Não, ele fala para você guardar com muito apreço, com muito, assim, sabe, com tanto desejo, porque é algo extremamente importante para a nossa vida. E ao ler isso, eu entendo, eu observo os cuidados que todos nós temos na nossa vida, né? Se você parar um segundo para observar quem está ao seu redor, cada um como cuida, cada uma das suas coisas, e a partir de hoje você, ao ler esse versículo, ao ler esse provérbio, você vai começar a ver diferente as coisas. Porque eu fiz isso. Essa palavra eu ministrei foi o ano passado, foi uma igreja que eu visitei, e eu ministrei sobre essa palavra, e eu lembro que quando eu estudei sobre essa palavra, eu nunca mais
Eu prestei muita atenção porque ela fala sobre o cuidado que a gente deve ter com o que a gente pensa, né? Com o nosso coração, porque ele é o centro das nossas emoções, né? É onde está guardado os nossos bem mais valiosos, é o nosso coração. Então, eu comecei a observar diferente. Eu comecei a prestar mais atenção nos cuidados que eu devo nossas, mas a gente é relaxado com outras, né? Eu lembro que quando eu ministrei essa palavra, eu falei do cuidado que a gente tem com uma roupa nossa, né? Com um perfume nosso, com um smartphone nosso. E eu utilizei o smartphone como um bem. Quem tem um iPhone na mão, né? Tem um cuidado tão grande. Ou mesmo, não precisa ser um iPhone. Eu pus um iPhone porque é um poder aquisitivo. Algumas pessoas, né? Como se fosse um tesouro nas mãos. Então, vamos pôr um telefone, né? Um smartphone. Quando a gente pega um smartphone, um novinho, né? Com o bem que a gente toma cuidado, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente pega o telefone, o que faz? A gente coloca uma senha para que ninguém entre e tome e veja e tome conta dos nossos dados pessoais, a nossa intimidade. Porque nele nós temos fotos, nós temos coisas particulares. Então a gente pega o nosso smartphone, a gente de imediato põe uma senha. Com o perigo de que, se perdermos ele, ou até mesmo não perder, se alguém que não devia ver, vai ver alguma coisa nossa, se entra e vê coisas que não podia, coisas devidas, então a gente põe senha. O que representa essa senha? Guardado, né? As minhas coisas pessoais estão guardadas. Eu tenho um bem maior, então eu tenho todo cuidado com ele, então eu ponho uma senha nele para proteger os meus dados pessoais. Então a gente tem todo cuidado com isso. E isso vai com coisas materiais, a gente toma muito cuidado com coisas materiais que para nós é importante. Né? Mas a Bíblia está nos ensinando que nós devemos ter um cuidado muito maior. E se nós formos ler todo o capítulo, o Salomão ele nos instrui a buscar algo que deve ser muito mais importante, que deve ser muito mais precioso do que bens materiais. E essa busca ela está dentro de nós, já existe em nós, a gente só precisa exercê-las. Então, Provérbios 4 começa: ouve, filhos, as instruções do pai, e estais atentos para conheceres a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia do meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Ele está mostrando que seu pai, Davi, sempre o ensinou a quê? A reter a palavra de Deus no seu coração. Porque quando você guarda a palavra de Deus em nosso coração, você guarda os mandamentos e a gente tem uma vida melhor, uma vida plena, uma vida com decisões melhores. Guardar a sabedoria no nosso coração, guardar a palavra de Deus no nosso coração, isso representa um futuro melhor. O que é o futuro melhor? Eu aprendo a tomar as melhores decisões direcionado por quê? Por Deus. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Então eu preciso buscar a sabedoria e ao buscar a sabedoria eu preciso obedecer também. Não abandone. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Emprega tudo que possui na aquisição do entendimento. Então ele fala que nós devemos buscar como um bem mais precioso o quê? Não é o que a gente vê. Não são bens materiais. São tesouros que o Senhor nos deu, que está todos dentro de nós. E isso sim é importante, que nós devemos buscar. Então ele fala de todo o versículo 4, o capítulo 4, sobre essa busca.
E ele vai ensinando depois, claro, eu não vou ler tudo porque eu quero que você lê depois, né? No versículo 18 ele fala assim, ó: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. O caminho do ímpio é como a escuridão, nem sabe em que tropeças. Filho meu, atenta para minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. E não deixes apartar dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração. Aí entra, porque são vida para os que as acham. Quem acha a palavra, né? Quem entende, né? Quem retém a palavra de Deus, tem vida melhor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por que eu devo guardar o meu coração? De que eu devo guardar o meu coração? E aí, eu estava lendo, eu peguei essa outra Bíblia, eu vou enfim explicar por que eu peguei essa Bíblia. Porque ela tem aqui um resumo tão interessante que eu quero dividir com vocês sobre coisas que no dia a dia a gente passa e que se a gente não tomar cuidado, né, com o que a gente ouve, com o que a gente enxerga, né, isso vai nos contaminando. Porque a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Mas a morte também vem pelo ouvir. A Bíblia fala que Deus criou um jardim perfeito. Um lugar perfeito para um casal morar. Adão e Eva. E Satanás, com muita astúcia, sugeriu a Eva que ela provasse de um fruto que Deus havia falado para ela não provar, para que o casal não provasse. Eles tinham direito a tudo, menos ao usufruir daquele fruto daquela árvore. E ele, com tanta astúcia, que a gente acha que a fake news começou agora, né? A gente ouviu falar de fake news agora, mas é muito antiga. Quem inventou fake news foi o próprio Satanás. Ele começou bem antes. E através da fake news, né, de uma mentira, ele conseguiu induzir, né, tanto Eva como Adão a provarem do fruto. E graças a isso, eu fiz um resumo aqui. A natureza do coração distante de Deus. Quando Adão e Eva deram ouvidos à tentação da serpente para que comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal, sua decisão afetou horrivelmente o coração humano, o qual ficou repleto de maldade. Desde então, segundo o testemunho de Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Jesus confirmou a descrição de Jeremias quando disse que o que contamina uma pessoa diante de Deus não é o descumprimento de uma lei cerimonial. O nosso pastor Eduardo teve a oportunidade recentemente e falou sobre isso. Mas sim a obediência às inclinações malignas alojadas no coração, tais como as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Jesus expôs a gravidade do pecado no coração ao declarar que o pecado da ira é igual ao assassinato, em Mateus 5, 21 e 22. O que o pecado da concupiscência é tão grave como o próprio adultério. Um coração alegre, um coração entregue à prática da iniquidade, corre grave risco de tornar-se endurecido. Então nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração. Por quê? E Salomão, ele no versículo 24, ele vai dizer assim, olha, tem algumas coisas que você deve fazer para guardar o seu coração. E uma delas é, desvia de ti a falsidade da boca. Desvia de ti a mentira. Afasta-te
da mentira, afasta-se dos mentirosos. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Eu não falei que Satanás, ele é o pai da mentira, pai da fake news? Não falei isso? Então, ele fala, a Bíblia fala para nós nos afastar da mentira. Nos afastar do que ele sugere todos os dias. O intuito dele é nos afastar de quem? De Deus. E no Sermão do Monte, Jesus ele diz que os limpos de coração verão a Deus. Aleluia. Quando nós permitimos que o nosso coração seja contaminado com orgulho, com a falsidade, com os maus sentimentos, eu estou citando alguns sentimentos que eu acabei de dizer. Homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, inveja, blasfêmia, soberba, isso tudo é pecado. Quando o nosso coração está preenchido por isso, às vezes você fala, eu não tenho isso, meu coração é limpo, porque eu não peco, eu não cometo um assassinato, né? Eu sou uma pessoa honesta. Não, mas no seu coração, se você não tomar cuidado, se você não guardá-lo, você permite que entre a inveja, você permite que o orgulho entre dentro do seu coração, a soberba. E tudo isso não torna o seu coração limpo. E se o seu coração não estiver limpo, como que você vai ver a Deus? Como você vai ouvir a Deus? Então, você acaba entrando numa coisa mecânica, você acredita que está na luz, mas na verdade está em trevas. Por quê? Porque você tem tanta convicção, né? Você virou aquela coisa mecânica de falar que Deus falou comigo, que Deus me direcionou a isso, mas o seu coração está muito distante dele. Por quê? Pela falta de vigilância. Tem um provérbio que fala aqui, um Provérbios, eu não vou lembrar agora, que ele diz que um homem, ele fala que um homem, e quando eu falo homem, eu falo de gênero humano, um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, que não tem domínio próprio, que não possui domínio próprio, ele é tão vulnerável como uma cidade sem muros. Você tem noção do que significa isso? É como se você tivesse aqui e não tivesse essa proteção, não tivesse muros, não tivesse portas. Como é que você viveria numa casa assim? Você vivia temoroso, você vivia com medo, né? É como se você chegasse dentro da sua casa e não trancasse a porta, não trancasse o seu portão, você estava totalmente vulnerável a ataques. Uma cidade sem muros, ela estava totalmente, era propício vir pessoas de fora e entrar naquela cidade, invadir e saquear tudo. E a Bíblia nos ensina que se nós não tomarmos cuidado com aquilo que a gente permite entrar dentro de nós, através dos olhos, através dos ouvidos, nós nos tornamos vulneráveis, como esse provérbio diz. Mas nós somos vulneráveis como uma cidade sem muros, se nós não nos tornarmos vigilantes. E Jesus, ele nos ensina. Quando eu estava lendo esse versículo, eu estava lendo que é impressionante que o povo, no trajeto do Egito para a Terra Prometida, eles viram tantos milagres, né? Eles viram o mar se abrindo, faltava uma coisa, Deus providenciava, viram tantos feitos, mas o seu coração era tão endurecido que eles não conseguiam vivenciar aquela maravilhosa presença de Deus com eles. O coração é tão... Até mesmo quando Jesus esteve conosco, poucas pessoas com o coração limpo conseguiam vê-lo como um filho de Deus. E lendo isso, eu fiquei vendo aqui, coloquei aqui nós, todos nós, estamos aqui hoje entre 7 pessoas. 7 pessoas estão ouvindo de uma forma diferente, enxergando de uma forma diferente e retendo de forma diferente a palavra que está sendo falada. Que não sou eu que estou falando.
eu estou pronunciando a palavra de Deus, né? Mas dentro de você, ao ouvir, porque eu ouvi a palavra de Deus, ativa a sua fé. Não é o que eu estou falando. A fé está dentro de você e a palavra só vai ativar essa fé. Mas a decisão da palavra, de reter a palavra e deixá-la dar fruto, é individual. Eu posso falar aqui lindas palavras, mas se você não permitir que ela dê fruto, se o seu coração não estiver aberto, apto para a palavra florescer dentro de você, será em vão. Se você não tomar o cuidado com o seu coração, ele se tornar um coração duro, pedrificado, e a palavra não vai ter acesso. E Jesus, ele fala isso, ele usa uma parábola de 4 tipos de solos, usando o coração como o solo humano, usando, né, o nosso coração, e ele explica. E no momento que a gente estava louvando ali, me veio essa passagem na minha cabeça, um complemento dessa palavra, né? Ele fala de 4 tipos de solo e ele explica detalhadamente o que acontece quando nós não tomamos cuidado com o nosso coração. Quando a gente ouve a palavra, né? Porque a coisa mais importante que tem, ao nós virmos um lugar desse para cultuar o nome do Senhor, é reter a palavra em nosso coração. Glória a Deus. Ele dá exemplo de 4 tipos de corações, vamos dizer assim, né? Que estavam, que ouviram a palavra e o que cada um fez. Lembra que eu falei que aqui cada um aqui está ouvindo diferente, né? E vai reter de forma diferente. E ele fala que o primeiro que veio, a parábola do semeador, que está em Mateus 13, quem quiser acompanhar. Tendo saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé da praia. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E ele encontrou no caminho, minhas palavras. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Que semente é essa? A palavra de Deus. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não tinha terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Então, vamos pôr um coração, esse coração, ele não tinha profundidade, ele era raso. Então, quando a palavra veio, ele nasceu rápido, né? Logo nasceu, foi com rapidez, mas ele não tinha profundidade, então morreu. A semente não conseguiu, né, prosseguir. E vindo o sol, queimou-se e secou-se, não tinha raiz, não tinha profundidade. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Eu entendi que quando os espinhos cresceram junto com a palavra, dentro desse coração tinha coisas boas, mas também tinha coisas ruins. E o dono do coração, ele não percebeu que os dois estavam dentro dele. Só que, com o tempo, os espinhos foram sufocando a palavra que estava dentro dele. E se tornou tão sufocante, né, que morreu. A semente não conseguiu também prosseguir. Caiu outra em boa terra. E a terra deu fruto. A terra boa é aquela terra que retém a palavra, é o coração que retém a palavra, que entende o que ela representa na nossa vida. E ela dá frutos. E um 100 e a outra 70, ela consegue multiplicar. Eu estou resumindo essa parábola para que a gente entenda que a importância do nosso coração quando a gente ouve a palavra de Deus.
quando a gente retém ela, quando a gente permite que ela dê fruto dentro de nós. E a importância que é para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida plena, para que a gente tenha uma vida, a gente erre menos na nossa vida, né? É impossível a gente caminhar sem errar, mas a gente precisa errar menos, porque com os segmentos de Deus, com a direção de Deus. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. E se nós quisermos, se nós permitirmos, ele nos direciona a caminhos bons, caminhos de luz. Vocês estão entendendo a palavra que eu estou ministrando nessa noite? Da importância que é nós guardarmos o nosso coração, nós sermos responsáveis por aquilo que a gente ouve, que a gente pensa. Os nossos pensamentos, eles são extremamente necessários que a gente esteja sempre atentos a ele. Eu lembro que, eu vou falar algo que eu não gosto de falar, que é na minha vida pessoal, mas eu lembro que quando eu discutia com o Douglas antigamente, eu criava um verdadeiro filme de terror na minha mente. E era horrível. Eu me conscientizei depois que eu era muito negativa. Muito negativa. Um ser humano que tem os pensamentos negativos, que tudo, sabe, que só potencializa o mal, é muito grave isso. E eu lembro que uma coisinha boba que a gente discutia, eu criava um verdadeiro filme de terror. Eu não tinha nenhum cuidado do que eu pensava. Eu não tinha consciência do que podia causar em mim aqueles pensamentos. E se você não vigia isso, você acaba se tornando uma pessoa amargurada. A amargura também é algo que a gente tem que tomar cuidado para que não invada o nosso coração. Uma pessoa amargurada, ela contamina todos que estão ao redor. E isso às vezes a pessoa não tem consciência de tamanha amargura que ela deixou gerar no coração. E eu acredito, eu tenho convicção que um coração cheio de amargura, não tem como você ouvir Deus falar com você. Não tem como isso. E eu lembro que a nossa vida, a minha vida, vou falar de mim, né, pessoal, ela mudou, o meu relacionamento mudou quando eu me conscientizei que eu precisava mudar a forma que eu pensava, eu precisava mudar o jeito que eu falava, né, a minha comunicação, né, me se tornar uma pessoa melhor, né, parar de potencializar o mal e, sabe, seguir a luz da Bíblia, que um lar só é edificado quando ele tem sabedoria, né, utilizar mais o fruto do Espírito, né, que está lá em Gálatas. Era em vão eu falar tanto disso e não exercer. E eu lembro que há uns 3 anos atrás, eu estava passando uma situação tão difícil e eu buscava, sabe, eu ia, todos os dias eu estava lendo a Bíblia e eu encontrava pessoas, eu ensinava aquelas pessoas e eu vi que elas colocavam em prática, mas eu estava presa no lugar que eu estava, eu não conseguia andar. Até que eu me conscientizei e disse assim, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Eu não estou aplicando o que eu estou lendo. Eu estou lendo a Bíblia, mas eu não estou conseguindo aplicar em mim. E isso é em vão, isso é uma prisão. Você conhecer, sabe, você ouvir, você ver ao seu redor, todo mundo evoluindo e você não conseguir aplicar em si a palavra de Deus. E eu comecei a desenvolver isso em mim. Primeiro eu preciso aplicar em mim, né? Eu preciso conhecer o que é fé de verdade. Eu sempre falei que eu tinha fé, mas Deus me mostrou que eu não tinha fé. Eu precisava entender o que era fé, né? Eu precisava mudar os meus hábitos. Às vezes eu achava que eu estava vivendo a vontade de Deus, não, eu estava vivendo os meus hábitos, eu estava vivendo as minhas crenças, né? Eu estava vivendo coisas que eu aprendi, né? Que eu aprendi com meus pais, né? Eu estava vivendo o que eu via na televisão, o que eu via nos jornais, mas não era a vontade de Deus.
Então eu precisava mudar a forma que eu enxergava as coisas, eu precisava mudar os meus hábitos. E eu comecei a mudar os meus hábitos e comecei a perceber uma mudança na minha vida. E quando eu mudei, todos ao meu redor começaram a mudar. E tem uma frase que eu sempre repito: seja você a mudança que você quer para o mundo. Às vezes a gente quer que todas as pessoas ao nosso redor mudem, mas você não precisa mudar. Isso é tolice, né? Então comece por você a mudar. Comece você a se policiar, comece a se conhecer. Né? Comece a conhecer os seus sentimentos, para que você possa falar: olha, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso mudar, esse hábito, sabe, não está sendo bacana, então eu preciso mudar a minha forma de agir, eu preciso pensar diferente, sabe? É em vão eu dizer que eu creio na Bíblia, mas eu só potencializo coisa ruim. Eu não acredito, sabe? A Bíblia diz que eu devo fazer assim, mas comigo não vai funcionar. Sabe, aquele pensamento negativo que a gente, sabe, não aconteceu ainda, mas eu já criei um filme todo, sabe? Ai, é assim que vai ser, vai dar, tudo dá errado pra mim. Sabe, Deus falando: olha, tenha fé, né? Desenvolva mais fé dentro do seu coração. E você fala: não, vou usar uma palavra que eu ouvi esses dias, que eu quase bati na pessoa: eu sou um azarado mesmo. Olha o que você fala, né? Isso é reflexo do que você pensa. Porque você pensa, depois você fala, né? Pensamento, falou, ações. É tudo em conjunto. Por isso que nós devemos tomar cuidado sobre tudo. Guarda o teu coração, eles procedem às fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente. O que passou, já era. Não adianta, como diz um ditado popular, não adianta chorar o leite derramado. Recomece, reinvente. E as tuas pálpebras olhem para diante. Poderá a vereda dos teus pés, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Toma cuidado com as suas decisões. Pensa bem antes de você decidir, né? Os teus caminhos sejam bem ordenados. Não inclines nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Esse nem para a direita nem para a esquerda, sabe o que significa? Significa assim: depois que tudo der errado, eu vou orar. É isso? Boa. Não, eu vou orar porque vai dar tudo certo. É isso que a gente tem que fazer. Eu vou buscar socorro aqui fora, eu vou buscar socorro em alguém, eu vou me desesperar, depois eu vou orar. Não é isso. Na hora que vier a angústia, na hora que você enxergar um problema, você vai buscar no Senhor. Glória a Deus. Porque é Ele que vai dar soluções. Procedem as fontes da vida, é de lá, do Senhor, que procedem as fontes, as saídas da sua vida, vem do Senhor. E Ele vai estar no seu coração. Se você deixar Ele limpo, se você permanecer com Ele limpo, se você permanecer com Ele na palavra de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, esses verão a Deus. Então, cuidado com o que você deixa entrar aqui dentro, tá? Cuidado, porque você, às vezes, eu vou repetir, pode achar que você está em plena luz, porque está dentro de uma igreja, porque por inúmeros fatores, mas na verdade está andando em trevas, debaixo de tamanha incredulidade, né? Não vigiando no que fala, né? Não vigiando o que vê, o que ouve. Todo mundo entra e faz uma baderna aqui dentro e fica à vontade. Tem muitas pessoas assim. Tá lá, bonitinho, ouvindo, sabe? Eu tô firme. De repente, vem o enganador, o mentiroso, lança uma palavra o suficiente para desmoronar aquela vida. Por
Por quê? Porque não vigiou. Não, isso é uma mentira de Satanás. Eu não sou isso, tá? Eu sou uma pessoa mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém. É isso que a gente deve repetir. A gente tem que ter autoridade de Cristo. A gente tem que ter autoridade da palavra em nossa boca. E não palavras negativas. Né? Não potencializar o mal, e sempre o bem. Amém? Amém. É isso que eu quero falar essa noite. Glória a Deus. Guarda o teu coração. Cuidado com o que você pensa. Mantenha ele limpo. Mantenha ele saudável. Porque assim nós veremos a Deus o tempo todo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe.